Chegamos na 21ª rodada do Cartola 2024, rodada que vai acontecer bem em meio ao mata-mata da Copa do Brasil. Será que a gente vai sofrer com muitos jogadores poupados aí no fim de semana? Aqui no vídeo de dicas vou mostrar para vocês boas opções de escalação em todas as posições para ajudá-los, então vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, Casa dos Cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola e Fantasy Games, e esse é o nosso vídeo de dicas da 21ª rodada do Cartola 2024, retorno aí iniciando, né, segunda rodada da metade final aí do campeonato. Estou pronto aqui para ajudá-los mais uma vez, pessoal. Então já chega aqui no vídeo, né, deixando o like, clica no joinha, vocês sabem, para vocês é rápido, de graça, mas é muito importante para o canal quando você clica aí no joinha, tá certo? E lógico, inscreva-se aqui, eu quero chegar até o fim do ano em 340 mil inscritos, me ajuda nessa. Se você já acompanha os vídeos e ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Bem, pessoal, no último fim de semana, né, tivemos a rodada 20, né, que foi a primeira aí do retorno. A média dos cartoleiros ficou em 58,25 pontos. Aqui você vê o extrato do time principal, que fez 85,77 pontos. Acertamos em cheio no capitão, né? A grande maioria dos cartoleiros foi com o Hulk, o time principal com o Pedro, né? Mas o time principal do canal estava com o Hulk como capitão, e o Hulk, né, ele praticamente não decepciona. Fez simplesmente 19 pontos e ajudou bastante aí a subir a nossa pontuação. Rodada poderia ter sido ainda melhor, né, se não fosse ele. Ah, seu Abel Ferreira, o que eu vou dizer, né? Ainda bem que era o primeiro jogo da rodada e a gente soube antes, né? Mas resolveu escalar um Palmeiras todo mundo reserva, e aí a gente teve que mudar tudo de última hora. Não deu para escalar ali o Everton, não deu para muita gente, né? Teve que tirar também quase todo mundo, o Gustavo Gomes, Felipe Anderson. Aí o Estevão ficou mais perdido ali num time mais reserva. E o resultado, né? O Palmeiras perdeu, não teve SG, né? E tirou o potencial aí de muitos cartoleiros. O Abel Ferreira adora, é o técnico que mais trola os cartoleiros. E de novo, Abel, não tem jeito. Abel Ferreira, né, representando aí o time do Palmeiras, que não nos ajudou, vai para geladeira do professor, para o senhor Abel Ferreira. Pessoal, quero saber de vocês quantos pontos vocês fizeram aí na última rodada, né? Comentem aqui, né? Espaço de interação aberto para vocês, sempre bacana saber como é que vocês estão aí desempenhando, né? Enfim, outras questões que vocês querem se manifestar aqui também, beleza? Pessoal, mas vamos ver então os jogos que nós teremos aí no próximo fim de semana. Rodada 21 já está aparecendo aqui para vocês. A gente vai ter Vitória e Cuiabá, Vasco e Bragantino, Atlético Goianiense e Botafogo, Criciúma e Atlético Mineiro, São Paulo e Flamengo. Virando a página, Fluminense e Bahia, Corinthians e Juventude. Jogo interessante aí para nós cartoleiros, Atlético Paranaense e Grêmio, Inter e Palmeiras, e a rodada vai ser encerrada lá na segunda-feira com Cruzeiro e Fortaleza. Mas vamos lá, pessoal, dicas posição por posição, começando pelo gol, e ele está aqui, Hugo Souza do Corinthians, que chegou pouco tempo aí, né, ao time paulista, mas tem trabalhado muito, né? São 17 defesas já realizadas em 4 jogos. Próximo adversário é o Juventude, como vocês viram na tabela, que não marcou em 2 das últimas 3 rodadas do Brasileirão e acaba de vir de uma derrota em casa, né, para o Criciúma. A defesa do Corinthians não passa aquela confiança, né, em relação ao conquista do bônus saldo de gols, mas também não vai ser absurdo se o Corinthians conquistar o SG. O Hugo Souza também sempre faz aí, como eu mostrei, né, uma outra defesa. Então, Hugo Souza em destaque aqui para vocês. Outros goleiros interessantes aí para a próxima rodada: o Cássio do Cruzeiro, Léo Jardim do Vasco, Fábio do Fluminense, John Vitor do Botafogo e o Léo Link do Atlético Paranaense. Só relembrando aqui, né, quem tem selo verde ao lado do nome é que joga em casa na próxima rodada, quem tem o selo vermelho é que joga fora de casa. Passando agora para os zagueiros, e eu chamo ele, João Marcelo do Cruzeiro. Jogaço próxima rodada, hein? Cruzeiro contra Fortaleza, 2 times ali que estão brigando pelo G4, né? Então, não vai ser um jogo fácil, mas chama atenção nesse desempenho do Cruzeiro em casa, né? Impressionante. 8 jogos, 8 vitórias, ou seja, 100% de aproveitamento atuando como mandante nesse Brasileirão. E nos últimos 3 jogos válidos para o Cartola que o Cruzeiro fez em casa, né? 3 SGs conquistados. E o João Marcelo é aquele zagueiro que já mostrou que consegue
pontuar um pouquinho além do SG. Também não fica só dependente do bônus, né? Lembrando que o SG vale 5 pontos. E aí a gente pega os últimos jogos do Cruzeiro em casa. Então ele fez 7 contra o Fluminense, então fez um pouquinho a mais, 6,2 contra o Atlético Paranaense e o último jogo em casa, né, 8,9 contra o Juventude, quase 4 pontos a mais além do SG. Então João Marcelo considero bem interessante aí para a próxima rodada, tá certo? Outros zagueiros legais aí para a gente considerar na rodada 21. O Thiago Silva do Fluminense, que eu só não destaquei mais aqui, porque a gente não sabe se ele vai jogar mesmo. O Fluminense vem numa sequência aí, quarta, domingo, será que o Thiago Silva vai ser poupado ou não? Vamos ficar de olho aí se ele realmente vai para o jogo, tá? Temos também André Ramalho do Corinthians, Kaique Rocha do Atlético Paranaense, Robert Renan do Internacional e o companheiro do João Marcelo no Cruzeiro, o Zé Ivaldo. Partindo agora para laterais, e eu chamo ele, Lucas Piton do Vasco. Bem, o William do Cruzeiro, vocês já sabem que é praticamente unânime, eu já falei várias vezes dele aqui nos vídeos. Então por isso que hoje eu trago aqui o Lucas Piton, que vem em ótima fase no Cartola. Você pega as últimas 8 rodadas que ele atuou, né, no Brasileirão, só 2 vezes ele baixou de 5 pontos, todas as outras vezes 5 pontos para cima, e não necessariamente o Vasco teve SG, né, em todos esses jogos, né, e atuando em São Januário, seu potencial cresce ainda mais, né, principalmente porque ele é bom ofensivamente. Os últimos 3 jogos do Lucas Piton em casa, ele fez 8,9 pontos contra o Botafogo, com uma assistência, 8,1 pontos contra o Fortaleza, com assistência também, e 17 pontos contra o Corinthians, jogo em que ele marcou gol e ainda teve o SG, né? Então, você veja que é um zagueiro que tem participado de gols constantemente nos jogos em casa, né? É muito interessante a gente ter esse lateral né, com esse tipo de perfil, tá certo? Então, ótima opção na rodada, Lucas Piton. Mas temos outros laterais aí para considerarmos também. Logicamente, o William do Cruzeiro, que eu já citei, o Kaique Bruno também do Cruzeiro, aí tem que ver se joga ele ou o Marlon. Vamos ficar atento aí aos noticiários, tá certo? Temos Hugo do Corinthians, o Esquivel do Atlético Paranaense e o Cuiabano do Botafogo. Pessoal, estão gostando do vídeo? Já deixa o like de vocês, clica aí no joinha e me segue também no Instagram, né? Professor Adriano CDC, outro canal aí de interação direta com vocês, lá um contato mais diário também com conteúdos para ajudá-los. Então me segue, Professor Adriano CDC. Vamos agora para os meias, eu vou chamar ele, Garro do Corinthians, um dos meias mais regulares que a gente tem no Cartola, grande articulador aí do time do Corinthians, cobrador das bolas paradas, finaliza, é o jogador que mais sofre faltas em todo o Brasileirão. No Cartola já são 8 jogos do Garro como mandantes. Sabe qual a pior pontuação dele? A pior, 4,5 pontos. 4 pontos foi a pior pontuação que ele teve em casa. A média como mandante é de 8,16 pontos. Mas se a gente pega um recorte mais recente, só os últimos 3 jogos do Garro em casa, essa média sobe para quase 12 pontos. Já são 3 gols e 3 assistências no campeonato. Quem sabe não vem mais uma participação em gol aí na próxima rodada nesse jogo contra o Juventude. Garro do Corinthians é o meu destaque para vocês. Outras opções de meias aí, rodada boa para meias, hein, pessoal? Matheus Pereira do Cruzeiro, Arias do Fluminense, Lucas Moura do São Paulo, Mateuzinho do Vitória e também, quem quiser dar uma ousada, né, Felipe Coutinho aí do Vasco, tá certo? Poderia falar do Scarpinha também, né? Você vê que a rodada tá legal para mês. Pessoal, agora, opa, a voz quase falhou a voz aqui, mas vamos lá. Vou passar agora a minha dica de aposta esportiva para vocês. Momento Stake aqui para vocês, pessoal. Hoje eu compartilho a minha dica de aposta esportiva, aposta que eu já fiz lá na Stake para a próxima rodada do Brasileirão. E para a próxima rodada está aqui, ó. Ambas marcam em vitória contra Cuiabá. Cuiabá que é um time que costuma jogar melhor fora de casa, inclusive somam mais pontos como visitante do que como mandante, e o Vitória, diante da sua torcida, tem capacidade para marcar também. Então, um jogo que a gente não olha muito para a Cartola, mas eu considero interessante aqui para a aposta. Ambas marcam em Vitória e Cuiabá. Aliás, a rodada tá boa para ambas marcam, hein? Tem São Paulo e Flamengo, Criciúma e Atlético Mineiro, também jogos bons aí para gols para os dois lados. Pessoal, façam as apostas de vocês lá na Stake, todos os jogos do Brasileirão por lá.
outros campeonatos também, Série B, a Copa do Brasil, que vai ter no próximo meio de semana, tudo por lá. E lógico, pessoal, Olimpíadas de Paris, pessoal, dá para apostar nos Jogos Olímpicos também, em todas as modalidades, e no meu Instagram eu tenho colocado algumas dicas de apostas também para as Olimpíadas, então fiquem ligados por lá e tudo à disposição de vocês na Stake, né? E quem usa o meu código, o professor Adriano, tem 200% de bônus no primeiro depósito, lembrando, só para maiores de 18 anos. Bora faturar! Vamos agora com eles, atacantes. Posição mais importante do Cartola, de onde a gente espera as grandes mitadas. Vocês viram a última rodada, né? Hulk foi lá, mitou 19 pontos. Pedro foi lá, também passou de 10 pontos. Aí a rodada melhora para todo mundo, né? Então os atacantes têm que imitar, é o que a gente sempre espera. E a expectativa boa, responsabilidade boa sobre, principalmente, ele nessa rodada, Verratti do Vasco. Artilheiro, cobrador de pênaltis, grande referência ofensiva aí do Vasco, que nos últimos 4 jogos que fez em casa no Brasileirão, ganhou 3 e empatou 1, ou seja, conquistou 10 de 12 pontos possíveis aí diante da sua torcida. O Verratti já tem 6 gols no Brasileirão. Interessante, né, pessoal? É o jogador que mais finaliza em todo o campeonato. Ninguém é mais chuta-chuta do que o Verratti. Ele já tem 53 finalizações no Brasileirão até agora. A média dele em casa é de 6,58 pontos, enfrentando o Bragantino, que conquistou só um SG fora de casa até agora em todo o Brasileirão. Então, Verratti é o atacante que eu mais destaco para vocês e é uma das minhas principais apostas para a rodada. Então, Rodrigo, pode jogar na tela, porque carimbo de capitão para o Verratti do Vasco na próxima rodada. Vamos lá, pessoal, outras opções de capitão para fazer, de atacantes, perdão, para fazer companhia aí para o Verratti. Vamos lá. Yuri Alberto do Corinthians, o Hulk, logicamente, do Atlético Mineiro, Ener Valencia do Internacional, quem quiser usar um pouquinho mais, Mastriani do Atlético Paranaense e o Caio Jorge do Cruzeiro. O técnico que eu vou trazer aqui é o Ramon Dias do Corinthians, que o Corinthians tem potencial para SG e nomes ofensivos interessantes ali, como o Garro ou Yuri Alberto, tá bom? Fiquem de olho também, pessoal, Rafael Paiva do Vasco, Fernando Seabra do Cruzeiro e o Mano Menezes, né? Liderando uma reação aí do Fluminense nas últimas rodadas. Vocês viram? Eu coloquei minha faixa de capitão no Verratti, né? Mas logicamente que o Hulk é um ótimo capitão e quem quiser usar um pouco mais, tem Garro, Yuri Alberto, Matheus Pereira também como opções. Pessoal, antes de eu passar o time principal, só lembrando para vocês, ó, promoção aqui para o retorno, quem quiser entrar no Plano Mitos do Thiago Freitas, onde, o que tem no Plano Mitos? O meu time pessoal, em todas as rodadas do Brasileirão, está lá o meu time pessoal, o time que eu disputo as minhas ligas particulares, tem o time pessoal do Thiago também, né, que aliás foi nível diamante no mês de julho. Quem assina o plano tem acesso a esses times exclusivos, além, lógico, de outros conteúdos, tabelas, análises, tá certo? Tudo para você ficar mais preparado para arrebentar nesse retorno do Cartola, chegar lá no fim do ano no topo das ligas, em área de premiação e aproveita esse preço promocional aí no pacote retorno do Plano Mitos, onde meu time pessoal está em todas as rodadas. Ficou interessado? Link aqui na descrição do vídeo, só clicar. Vamos lá então, time principal, rodada 21, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com Hugo Souza no gol, William e Piton nas laterais, João Marcelo e Thiago Silva na zaga, Arias, Matheus Pereira e Garro no meio de campo, Verratti capitão, Hulk e Yuri Alberto no ataque. O técnico é Ramon Dias. Custo do time, 123,90 cartoletas. E no banco de reservas estão o Léo Link, o Pumita, o Thiago Santos, o Felipe Coutinho e o Caio Jorge. Espero vocês, pessoal, na nossa live de fechamento de mercado, próximo sábado, 11 da manhã, já deixa marcado aí na agenda do seu celular, passa um pouco mais de 1 hora com vocês ali, tirando dúvidas em todas as posições com mais calma, né? E também a gente considera o mais atualizado aí dos prováveis times, sábado, 11 horas da manhã, espero vocês. Vamos agora para o nosso time de valorização. Esse time eu monto aqui focado em ganhar cartoletas, aumentar o patrimônio para ajudar quem está disputando esse tipo de liga de valorização em que o time mais rico vence e também para quem quer engordar um pouco mais os cofres aí para disputar as ligas clássicas, mata-mata, pontos corridos, enfim. Última rodada, nosso time de valorização ganhou 4,28 cartoletas e o patrimônio total acumulado está em 263,71. Time de valorização, rodada 21, entrando na tela para vocês.
Equipe vai escalada com John Vitor no gol, Lucas Piton e Hugo nas laterais, Maicon e Kaique Rocha na zaga, Christian, Arias, capitão e Lucas Romero no meio de campo. E o ataque com o David, o Tiquinho Soares e o Wesley. Técnico é o Roger Machado. Custo time, 83,51 cartoletas. E no banco de reservas estão o Léo Jardim, o Guilherme Romão, o Wilker Engel, o Zapelli e o Emerson Rodrigues, beleza? Pessoal, só lembrando, né, aquele aviso que eu sempre dou, não é para pegar o time principal lá que eu montei aqui no vídeo e copiar ele inteiro e pronto. Isso não vai fazer vocês evoluírem, né? Copiar time não adianta. O vídeo todo é preparado com muito cuidado, com muito estudo, né? Por isso eu faço um filtro, tem mais opções em cada posição. Tomem isso como uma base, né? E vão, lógico, encaixando dentro da estratégia de vocês. E tenham também as apostas pessoais. Beleza, pessoal? Vídeo entregue mais cedo aí nessa semana para vocês já aproveitarem. Espero vocês na nossa live no próximo sábado, 11 da manhã. Boa sorte desde já na próxima rodada. Se cuidem bastante. Fiquem com Deus. Filha, te amo. Um abração para todo mundo.